Essa é a aula 3. Nós vamos pensar sobre como a cultura nacional atua sobre nós e as macro tendências de comportamento que essas culturas nacionais produzem nas sociedades. Na segunda parte dessa aula, que seria já a pergunta número 4, nós vamos fazer uma análise comparada entre Brasil, Estados Unidos e Japão, tentando entender o impacto que essas culturas nacionais têm sobre as organizações e os comportamentos das pessoas nessas sociedades. Bom, no nosso último encontro, nós terminamos com uma questão para vocês refletirem e trazerem para hoje. Era uma questão aparentemente muito metafísica, refletindo sobre a travessia do deserto por Moisés. Mas tem uma razão pela qual eu coloquei essa pergunta. Porque, em primeiro lugar, é com uma reflexão sobre um fenômeno da alienação, um fenômeno que ele é descrito em primeiro lugar na teologia, que começa uma reflexão sociológica sobre a cultura e a consciência. Começa com isso. E quando a gente olha para o fenômeno da cultura, dependendo da perspectiva teórica, ela é ideologia, portanto, ela opera contra o ser humano, e a gente vai encontrar essa perspectiva em Marx. Quando a gente olha para os culturalistas, para interacionistas simbólicos, para várias outras correntes de pensamento, o ser humano é um ser de cultura, então a cultura está imbricada com o ser humano. Não há como ser humano sem ser de cultura, e qualquer tentativa de mudar ou manipular a cultura é antiética por definição. Então, antes da gente entrar nos desafios de cultura nacional e o que fazer com esse conhecimento, eu achei importante a gente refletir um pouco sobre essa relação do ser humano com a cultura. Quando eu pensei nesse desafio, eu estava pensando aqui na tese de Hegel, que é a fenomenologia do espírito, para a gente começar a pensar nessa relação do ser humano com a cultura dentro da perspectiva ocidental, claro, que é a perspectiva hegeliana, depois é a perspectiva iluminista, a perspectiva moderna e pós-moderna estão dialogando com essa história do pensamento. Quando vocês fizeram a reflexão de vocês sobre isso, o que vocês pensaram? Bom, eu tive um caráter de pesquisa de olhar primeiro também o fato histórico. Eu não penso bem a cultura judaica, apesar de saber que tem muita similaridade, porque até aquela velha expressão cultura judaico-cristã. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção o material que eu pesquisei, que eu achei que tinha uma boa base de empirismo, é que o povo judeu, naquele processo de transição, ele ter perdido a identidade como povo, como nação, ou não ter ainda encontrado, isso se conciliou, se aglutinou dentro daqueles 40 anos. E algo que me chamou a atenção também, você colocou a seguinte questão no final, né? Porque não encontraram a liberdade, e se a mudança da cultura foi realmente a travessia do deserto. Então, no momento que eles tiveram um encontro com lei e liberdade, que foi exatamente o momento que chegaram no céu de terra prometido. E essa fase de transição foi exatamente o momento em que não encontravam a lei nem a liberdade, já que vinha de uma escravidão feroz dos egípcios. Não sei se essa analogia está muito correta, se exatamente você procurava, em termos de nossa opinião, mais na pesquisa formulada, mas foi um pouco do que eu encontrei também, que o Êxodo é o livro da mudança. De certa forma, é uma mudança de cultura, que foi encontrado ao final. Marco Antônio, eu acho assim, não tem uma questão de resposta certa ou errada, não era isso que eu estava buscando, né? Se a gente olha, a tradição rabínica tem diferentes interpretações sobre isso, a exegese bíblica católica tem inúmeras discordâncias. O que eu queria era começar a provocar essa reflexão sobre a relação do ser humano com a cultura e se a mudança da cultura ou a saída de um estado é um tempo no deserto e o que isso significaria. É claro que eu estou tentando dar um viés
para isso, mas não significa que meu viés esteja certo. Eu estou querendo fazer uma provocação pedagógica para a gente entrar nesse assunto. O que mais vocês pensaram, Renata? Eu conheço um pouco dessa história também, que me lembrou o tipo de eventos que acontecem realmente nesse período de transição de cultura. Que na travessia do deserto, por exemplo, eles começaram a questionar o seu líder, começaram a procurar outros deuses, né, outras justificativas, outras coisas. É um tipo de coisa que também aconteceria qualquer mudança de cultura numa empresa. Numa hora você exatamente começa a questionar, vem outros líderes aparecem, né, lideranças informais, enfim. Foi o tipo de coisa que eu lembrei. Quando se fala de deserto, né, eu associei muito no simbolismo da questão da mudança em si como um elemento de dor, um elemento de transformação que exige um sacrifício, né? E eu lembrei do deserto como se fosse, obviamente, algo árido, seco, inóspito, e assim, passar 40 anos numa situação como essa tem um simbolismo de sofrimento, ou seja, dor. Então, ou seja, a dor como elemento transformador, como elemento originador de uma boa transformação e mudança. Eu vi um processo dolorido, ou seja, e essa que é a analogia que eu consegui fazer sobre a ótica do simbolismo, ou seja, meio que pensando, refletindo sobre a metáfora, né, do deserto, trazendo para o viés da mudança. Obrigada, Joana. Eu vi esse processo muito na viés do autoconhecimento, porque a partir do momento que você faz a travessia do deserto, é como se você perdesse as âncoras, né, as referências, as estruturas, todos aqueles paradigmas que havia antes foram derrubados, e você para pensar o que vem depois. E a partir daí você entra num processo de reflexão, e é o que o Eduardo falou, né, que passa por dor, por angústia, por não saber o que tem adiante. Então essa incerteza vai aumentando e demanda das pessoas cada vez mais um amadurecimento para que elas não se percam no meio do caminho. É assim que eu vi o processo. Alguém mais? Estava aqui, Carmen, mas eu fico ouvindo o que os colegas estão falando, eu fico pensando num grande cadinho, onde em algum momento se colocaram vários elementos, características diferentes dentro desse cadinho, e esse cadinho ficou isolado por 40 anos. Né? E aí, na verdade, é uma cultura que ela vai se forjando em conflitos internos para ver qual vai ser a ideia preponderante ou predominante dentro daquele grupo. Obviamente, 40 anos não é o suficiente para formar uma cultura, mas à medida que ela está isolada. E aí lembrei daquele livro O Senhor das Moscas, que fala com criança, que também é um pouquinho disso, né? Você isola um grupo de adolescentes numa determinada ilha e, de certa forma, eles começam a criar uma cultura, uma organização, trazendo o que eles viam de fora, mas completamente adequada à realidade que eles estavam vivendo, né? Isso acontece muito nas empresas, né? As empresas são vários elementos com características diferentes que vão forjar alguma coisa nova, né? Quando essa cultura não está bem definida. Gente, essa historinha pra gente, ela tem múltiplos ensinamentos pedagógicos, andragógicos, né? Que a gente é adulto, mas... um deles é, por exemplo, sobre como o mito é aberto. Você vê, esse é um mito fundante da nossa civilização, não é verdade? Está no nosso livro sagrado, está na tradição judaico-cristã, está no Velho Testamento, está nas nossas histórias de Semana Santa, de Natal, está no filme, está na arte. Ainda assim, esse significado para a gente é fugidio. O que será que isso significa? Se nós olharmos diferentes tradições religiosas em diferentes momentos do tempo, lançaram diferentes interpretações sobre esse fenômeno. O mito, então, ele pode ser atualizado continuamente sem perder a sua verdade. Essa é uma questão curiosa sobre características da cultura e como elas perduram
sem perder força ou sem perder atualidade, justamente porque elas são abertas a ressignificações. Então, esse mito está aqui há muitos e muitos anos. Quer dizer, quando o Velho Testamento aparece para os judeus? Não tenho ideia. Imagino algo em torno de 5.000 a.C., não tenho certeza. Muito antes disso não daria, porque os registros históricos da escrita estão mais ou menos, o surgimento da escrita está mais ou menos por aí, não é isso, Angélica? 5.000 a.C., Suméria, Egito, Mesopotâmia, você começa a ter os primeiros fragmentos escritos. Então, esse texto, no máximo, poderia ter essa idade. Quando a gente olha para esse texto e a gente pega os filmes de Semana Santa que a gente sempre vê, os judeus estavam no deserto, estavam lá como escravos, eles não conseguem se libertar da escravidão sozinhos, não é isso? Deus lança as 7 pragas sobre o Egito, cria diferentes narrativas sobre o mito, que permite então que o povo escolhido tenha a certeza de que é escolhido e siga o líder. Mesmo para sair de uma situação de escravidão, nós precisamos de algum grau, algum sinal de que é isso que é desejado de nós. Em termos de psicologia, existem uma série de estudos sobre a questão da dependência aprendida. Quer dizer, os seres humanos se sentem confortáveis mesmo em situações de opressão e, de modo geral, não se mobilizam para sair dessa situação, a não ser que algum evento ou série de eventos, de fato, quebre com aquele modo contínuo. Então, as 7 pragas sinalizam para o povo judeu que Deus estava do lado deles e que, portanto, havia essa possibilidade de se mobilizar para fora da escravidão. Eles chegam na beira do Mar Vermelho, mais uma das maravilhas se processa, o Mar Vermelho abre, eles passam e aí fica. E agora? E agora sou eu, sem aqueles paradigmas, sem aquela história, sem aquela rotina, sem aquele hábitos, tendo que me reinventar. Da onde vem a referência? Da onde vem a força? Da onde vem os pilares? Da onde vem a certeza? Essa é uma questão terrível para o ser humano, que é o vácuo de referências. O vácuo de referências históricas, o vácuo de alternativas, o vácuo de solução. De muitas maneiras, então, a metáfora dos 40 anos do deserto parece para mim, para outras pessoas pode não ser, para os teólogos não sei como se daria, não li o suficiente sobre isso, olhei antropologicamente. Não adianta tirar o homem da escravidão, é necessário tirar a escravidão de dentro do homem. É necessário forjar essa identidade livre, mas há um medo muito grande da liberdade. A liberdade, ela é de muitas maneiras assustadora. Então, uma das coisas curiosas que nós percebemos na história do pensamento é que a ideia da liberdade individual de decisão e de autonomia para isso está derivada do surgimento do monoteísmo. A ideia de liberdade humana surge com a ideia de um Deus único, apartado da natureza, que de muitas maneiras empresta sua força para que a gente consiga viver o desafio da liberdade. Essa é uma questão para a gente desenvolver um pouco depois. Mas o que aconteceu com o povo egípcio na hora que eles começam a acompanhar Moisés no deserto? Moisés acredita que Deus vai dar essa bússola e essa direção e que uma sagrada aliança está se formando ali. Ele sobe as montanhas para pegar os 10 mandamentos e quando ele volta, o que os judeus tinham feito? Eles coletaram todo o ouro que eles traziam na forma de joias, adornos, e fundiram em um bisão de ouro. Aquele bisão de ouro não é nada mais, nada menos do que um elemento químico, AU, fundido no formato de um bisão, ao qual aquelas pessoas estavam adorando.
O que é isso em termos de desafio de cultura e de psicologia? Quando eu não acredito em mim, eu preciso procurar uma força externa para me apoiar. É um fenômeno, então, o começo do estudo da alienação. Aquele objeto que não era nada mais, nada menos do que trabalho humano moldado no formato de um animal, passa a representar para o ser humano uma força que o ser humano não acredita que tem. Então, é um processo de dupla alienação, porque eu estou alienado, e o conceito de alienação é separação. Eu estou separado de mim mesmo, não me conheço, não conheço minha força, não conheço meu potencial, estou me sentindo vazio e amedrontado no meio do deserto. E eu estou alienado daquele produto, daquela escultura, como produto do meu trabalho. O produto do meu trabalho, então, passa a ter uma força gigantesca sobre mim. Eu adoro aquele produto do meu trabalho, esperando que ele vá me dar força, esperança, diretrizes para viver naquele deserto. Essa é uma questão interessante. Quando Moisés volta, ele diz: eu trago para vocês o Deus verdadeiro e vocês escolhem isso. Porque, de muitas maneiras, o monoteísmo judaico-cristão, ele é uma proposta de liberdade baseada na razão, baseado na fé, baseado numa busca pessoal em alguma direção. Ora, Moisés não chega na Terra Prometida, ele morre antes. E essa é uma questão interessante também em relação à emancipação da liderança. Se Moisés guiasse o povo pelo deserto, levasse todo mundo lá, você perdeu os parâmetros de vida da escravidão, mas você está dependendo de uma liderança. Você está dependendo de um outro para mostrar o seu caminho. A morte do patriarca é um novo confronto com a liberdade. Essa é uma questão curiosa que eu gostaria de retomar brevemente, falando sobre a questão da fenomenologia do espírito em Hegel, obviamente de uma maneira muitíssimo resumida, que não faz jus à complexidade do pensamento do autor, mas Hegel, quando fala da fenomenologia do espírito, ele diz que o espírito humano evoluiu na direção da sociedade ocidental em 3 estágios. No primeiro estágio, o ser humano vivia dentro de uma dupla alienação. Ele vivia imerso no mito. Ele vivia numa sociedade mítica e ele não sabia que aquele mito era produto do ser humano e nem que ele era livre em relação ao mito. Então ele acreditava no mito. Ele vivia o mito. Cada vez que ele tinha dúvidas sobre o que fazer, como agir, o que ele fazia? Ele recontava o mito, ou pela tradição oral, alguém recontava o mito, para que aquela pessoa descobrisse o que fazia por homologia ao mito. Então, existia uma verdade na tradição, existia uma sabedoria na tradição, e as pessoas deveriam viver seus papéis, suas funções, de acordo com aquilo que o mito narrava. Segundo Hegel, então, há uma fase em que as pessoas começam a perceber que esse mito não tem toda essa força, não existe todo aquele politeísmo, aquele panteão de deuses, aquelas forças na natureza, e que aquilo é um produto humano. Mas isso ainda implica em uma forma de alienação, que o indivíduo não percebe que aquela liberdade e independência para criticar a tradição e o mito ainda significa uma alienação. Porque, de fato, esse indivíduo não percebe que ele só é como um produto daquela sociedade. Então, ele vive uma outra falsa consciência, que é uma falsa crença na sua independência ou na possibilidade dele existir fora da sociedade, fora na realidade da cultura, fora de uma construção social da realidade. Quem que falou essa parte da crítica para ser alienação? Hegel. Hegel também.
né? Então tem uma dupla alienação, o indivíduo começa a perceber que a sociedade é produto dele, mas ele olha para isso de fora. É como um adolescente, ele, né, uma adolescência, digamos assim, da sociedade da cultura. Eu critico aquilo que existe, mas eu não percebo que eu só sou quem eu sou em relação àquilo tudo, né? A segunda fase da desalienação seria quando o indivíduo percebe que ele é parte do conjunto e que ele é corresponsável por aquele conjunto. Então, que há uma relação de interdependência entre quem eu sou e quem eu posso ser e as possibilidades a serem desveladas na minha sociedade. Quando Hegel fala disso, ele fala do amadurecimento dessa consciência olhando para a sociedade alemã daquele período e para essa possibilidade de pensar como se gostaria que aquela sociedade fosse uma democracia como uma forma de interdependência entre cidadãos. O que a sociedade coloca limites para quem eu sou e eu ajudo no aprimoramento disso numa contínua dialética, quer dizer, eu não sou quem eu sou independente do que acontece na sociedade. Há um movimento dialético que ocorre no nível das ideias, que faz com que as ideias se aprimorem e os seres humanos dentro dela. Onde ocorre essa dialética? Ela ocorre no mundo da cultura, ela ocorre no mundo da linguagem. Vocês lembram um exemplo que eu usei na disciplina anterior, aquele do conceito de favela? Vocês lembram disso, né? Eu vou retomar aquilo brevemente. Se você pergunta o que é uma favela, a primeira reação é, mas peraí, o que você está querendo saber? Que pergunta esquisita. A pergunta está absolutamente sem parâmetros, ela dificulta qualquer possibilidade de resposta. Agora, se isso aqui fosse uma turma de arquitetura, vocês conseguiriam dar uma resposta. É um conjunto de casas populares sem planejamento urbanístico, porque vocês estariam usando o paradigma dessa disciplina para pensar. Se essa turma fosse uma turma de geologia, provavelmente vocês diriam grupamento de casas populares sobre formação geológica instável. Se fosse uma turma de economia, há uma concentração de pessoas de baixa renda por algum problema na alocação e distribuição dos direitos de propriedade. Se fosse uma turma de sociologia, diria que eram excluídos sociais. Se fosse um grupo de igreja católica, diria são irmãos em Cristo que precisam de solidariedade cristã. Se fossem reencarnacionistas, gente que veio ao mundo pagar um karma. O que isso significa? O ser humano é incapaz de chegar na essência da coisa, nós não conseguimos chegar na essência dos objetos, e toda visão que nós temos sobre a realidade, ela é adquirida dentro de uma cultura. Nesse caso, das culturas profissionais, dos paradigmas de pensamento de uma determinada profissão. Então, o que acontece é, para que eu consiga expandir esse conceito, eu preciso, por exemplo, estar numa universidade que discuta a interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade. Tá? Se eu conseguir pensar como um arquiteto que entende que é necessário fazer a estabilização do solo, mas que é importante pensar na vida econômica e social dessas pessoas, na sua vida religiosa, nos seus modos próprios de produzir, eu vou expandindo o meu entendimento sobre aquele objeto. Faz sentido isso? Então, o que acontece? As categorias de pensamento não emanam naturalmente da cabeça dos seres humanos, mas nós aprendemos numa troca com outros seres humanos. E aí nós vamos aprimorando essas formas, esse olhar sobre o mundo, que é a questão da interdependência do sujeito desalienado. O que isso tem a ver com um curso de cultura organizacional? E o que isso tem a ver com a questão de se é ético ou não é ético afetar a cultura? A cultura, ela é um produto do ser humano, mas ela também se relaciona com quem esse ser humano é. Você tirar, se fosse possível, isso do ser humano, seria uma forma de destruição da subjetividade humana,
dos sentidos e significados que a pessoa vem para o mundo, uma violência simbólica injustificável. No entanto, e aí a gente entra no projeto pós-moderno, a gente percebe que com o surgimento da psicologia, o surgimento da psicanálise, o desenvolvimento da sociologia, da antropologia, da linguística estrutural e do interacionismo simbólico, o que acaba acontecendo? O ser humano consegue olhar para a própria cultura de uma maneira reflexiva. E ao olhar para a cultura de maneira reflexiva, a gente aumenta a nossa possibilidade de pensar sobre o que a gente quer que essa cultura seja, para que lado ela vai. Então, quando eu olho reflexivamente para a cultura, eu começo a dizer, opa, peraí, a nossa cultura discrimina contra mulheres, isso é intolerável. A nossa cultura discrimina contra negros, isso é intolerável. Nós queremos, aí a gente projeta um ideal ético que vem do domínio da razão, é uma abstração, é um ideal. Nós queremos uma sociedade com mais igualdade e fraternidade. Bacana. Então teremos que remover essas formas de discriminação para poder chegar lá. É antiético fazer isso? Não, não é. Nós não estamos forçando sobre a sociedade uma violência cultural. Nós estamos expandindo a consciência para como os paradigmas da cultura produzem sofrimento, exclusão, coisas que nós consideramos indesejáveis. E a gente cria, então, coalizões orientadas por valores com a proposta de transformação dessa cultura. A cultura não está pronta, a cultura não está fechada e o exercício da reflexividade, da análise crítica dessa cultura nos permite, então, propor caminhos de aprimoramento. Faz sentido isso? Só que o que acaba acontecendo se a gente não respeita um diálogo estruturado? Você começa a sofrer aquilo que a gente vem sofrendo hoje. Todo mundo, a gente vê nas mídias sociais, todo mundo ataca uns aos outros raivosamente. E o que acaba acontecendo? A gente não consegue criar entendimento, a gente não consegue criar coalizões, a gente não tem uma visão organizada, estruturada, cooperativa que permita avançar. Isso é parte do exercício que eu propus para vocês no primeiro trabalho. É nesse contexto de desconstrução da tradição, desconstrução crítica da cultura, desconstrução das religiões, da moral tradicional, da teologia, que a gente acaba criando um ser humano também sem referência. E aí aparece nesse contexto o conceito de liderança. Quando faltam referências, falta uma cola. O que nos une, o que faz com que a gente coopere, com o que a gente concorda, o que nós desejamos em conjunto, como é que a gente trabalha na direção daquilo que a gente quer. A gente fica esperando uma solução mágica para isso, e a solução mágica tem o nome de líder. Liderança, na realidade, de muitas maneiras, no cenário contemporâneo, não nomeia uma coisa ou uma pessoa. Nomeia uma angústia com essa falta de parâmetro. Então, o termo liderança nomeia uma ausência. Tem uma falta de vínculo, uma falta de certeza, uma falta de compromisso, uma falta de comprometimento. A gente sofre com esses vínculos esgarçados, eles dão uma enorme insegurança, uma enorme incerteza. E a gente diz, não é legal. Precisamos de um líder que nos ajude a transformar isso. A relação da liderança com a cultura, então, ela tem sempre essa questão de como é que nós conseguimos, de alguma maneira, o máximo de liberdade com o máximo de vínculo. E existe uma tensão contínua no Ocidente com essa questão. As sociedades tradicionais tinham muitos vínculos, mas tinha pouca liberdade. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a situação da mulher no século XVIII, era uma situação terrível. Ela era praticamente propriedade do marido, ela não podia gerir sua própria propriedade, ela não podia votar, ela não tinha escolha, ela não podia ter emprego. Então, se o marido fosse violento, se o marido fosse
um canalha, se ela odiasse aquele marido, ainda assim a sobrevivência dela estava vinculada a aceitar aquela relação. Então, na comunidade tradicional, nós tínhamos esse tipo de situação, mas havia um conforto e uma solidariedade mecânica, como dizia Durkheim, que mantinha as coisas razoavelmente no lugar. Quando chega a sociedade capitalista com a sua destruição criativa, né? Aqui parafraseando Schumpeter, não citando, porque não foi esse o contexto em que ele usou esse termo, o que acontece é nós vamos continuamente questionando esses parâmetros da cultura, expandindo os escopos de liberdade, reconhecendo os direitos das minorias, os direitos coletivos, mas chega uma hora que a gente fala, mas espera aí, a gente foi destruindo tanto que agora eu tô sozinho. Eu não sei como agir, não sei o que é certo, o que é errado, vão me faltando parâmetros. E a gente começa, então, a ver o que a gente vem vendo hoje, de certa maneira, um ressurgimento de um certo conservadorismo. Se o preço que a gente está pagando, por exemplo, para progredir na libertação dos parâmetros históricos, das opressões, é esse, então, peraí, eu quero voltar para um pouco mais de conforto. Essas são questões que os teóricos olham quando olham para a relação entre história e cultura. Alguns autores chegam a falar de que a história ela tem certos movimentos pendulares, não é isso? A Angélica vai nos ajudar com essa história um pouco? Não, eu estava pensando, desde a metáfora do deserto, tem um historiador alemão, que é o Koselleck, não sei se conhece, e ele trabalha com duas categorias, que é a do espaço de experiência e do horizonte de expectativa. Então, é sempre quando você está trabalhando, na verdade, com os três tempos. A gente está sempre trabalhando com os três tempos juntos. E aí o Koselleck, ele apresenta, sobretudo, esses dois, que o presente, ele está dentro dessas duas categorias. Você não pode fazer ele sem ter esse espaço de experiência e uma projeção de futuro, vamos dizer assim. Então, não é exatamente o que você está falando, mas eu achei que essas categorias do Koselleck tinham a ver ali. Não, tem tudo a ver, Angélica, super te agradeço, porque isso cria um link com o que eu vou dizer agora, que é bastante importante, que é, vamos olhar para as culturas nacionais, e as culturas nacionais nos dão exatamente esse domínio da experiência. Ela é o tipo ideal que o Weber descreve, ela nos ajuda a ver as regularidades que estão presentes na sociedade, mas ela não impede que a gente projete um olhar para o futuro e sonhe com algo que está fora dessa cultura. É um pouco esse exercício que eu gostaria de fazer para a gente olhar para as culturas numa perspectiva crítica e analítica, sem jogar fora o bebê junto com a água do banho. A cultura nacional, ela nos dá estabilidade de percepção, possibilidade de comunicação, ela constrói a nossa rotina, a nossa praxis de um modo geral, mas isso não significa que ela sempre nos ajude a ser aquilo que a gente quer. Então eu preciso projetar esse imaginário. Existe uma forma de caminhar daqui para lá. Existem revoluções culturais e lideranças que se arvoram em defensoras do verdadeiro interesse das pessoas que estão ali imersos na experiência. E existe a possibilidade de conscientização e expansão desses domínios de liberdade, dos debates de ir para onde a gente quer ir. É um pouco isso que eu gostaria de propor como um exercício para a gente começar agora a conversa sobre o Hofstede. O que acontece, gente? Antes da gente começar a falar sobre Hofstede, eu gostaria de propor que a gente parasse um pouquinho para pensar teórica e metodologicamente na teoria dele.
em como ele criou essas categorias de análise para que a gente possa usar essa ferramenta de uma maneira adequada. O Hofstede é um autor holandês que na década de 60 foi convidado pela IBM para ajudar a entender por que uma ordem que saía da sede da empresa chegava diferente nos quase 70 países onde a empresa estava operando. Na realidade, eles queriam entender por que essa separação ocorria e como era possível para uma multinacional lidar com essa complexidade. Hofstede começa, então, a tentar criar um modelo analítico para isso, mas essa complexidade ela é absolutamente apavorante. Se eu imagino que uma cultura é um todo complexo e integrado, tem uma gramática simbólica ali dentro, onde seus múltiplos elementos se integram num universo de sentido, como eu posso comparar 70 culturas? Né? Se já é difícil comparar um abacaxi, uma maçã e uma laranja, como é que eu posso comparar coisas tão diferentes? Como eu posso comparar complexidades tão distintas? Essa foi uma questão que se colocou para Hofstede. É possível isso? Ele conta na introdução do livro dele que ele ficou um tempão achando que talvez não fosse possível fazer essa comparação. E ele pensou justamente na metáfora das frutas. Como é que eu vou comparar laranja com banana? Quando ele percebeu que a nutrição compara. Quando você vai fazer uma dieta, o que o nutricionista vai te dizer é: essa fruta tem menos acidez, menos caloria, menos açúcar, mais vitamina C. Essa outra tem esses outros atributos. E ele pensou: será que não existe a possibilidade de isolar alguns elementos comparativos entre as culturas? E ele tentou fazer esse esforço. Ele disse o seguinte: todas as culturas têm que lidar com o fenômeno do poder. Não existe sociedade humana sem poder e sem alguma forma de ordenamento. Mas existem sociedades que concentram demais o poder e trabalham com muita desigualdade, e sociedades que têm o poder pouco concentrado e trabalham com mais coordenação horizontal. Todas as sociedades precisam lidar com a questão do gênero, do masculino e do feminino. Tem sociedades cujos valores são predominantemente masculinos e sociedades cujos valores são predominantemente femininos. O que é uma sociedade com valores predominantemente masculinos? Historicamente, o que acontece? A força física do homem era importante. A competição e a guerra era importante em todas as sociedades. Você tem ali violência. Eu acho que Deus pensou nisso. Eles foram criados também para carregar peso pra gente, né? Então por isso precisamos de mais músculos, pra gente não precisar fazer esse esforço. Tem uma divisão entre os gêneros. E o que acaba acontecendo? Tem sociedades que valorizam a competição, o individualismo, a força, que são simpáticos aos vencedores. E tem sociedades que valorizam o acolhimento, são simpáticos aos frágeis, têm uma orientação para cuidar dos oprimidos. E o Hofstede começa a perceber que nas sociedades mais masculinas, por exemplo, você coloca um peso e uma responsabilidade maior nos ombros dos indivíduos. Nas sociedades mais femininas, você tende a dissolver um pouco mais isso no coletivo. Então ele percebe também que todas as sociedades precisam lidar com a questão do individualismo versus coletivismo. E aí ele percebeu que individualismo versus coletivismo não correspondiam exatamente às categorias feminino ou masculino. Que essa era uma outra dimensão que não dialogava com a anterior. Todas as sociedades precisam lidar com a incerteza. Tolera ou combate.
todas as sociedades precisam lidar com uma dimensão de tempo. Eu tenho foco no curto, no médio ou no longo prazo. Todas as sociedades precisam, de alguma forma, lidar com a questão da autoindulgência. O quanto que eu posso ser autoindulgente, o quanto eu tenho que me esforçar e me sacrificar no máximo por um outro objetivo. Então, Hafstede criou essas 6 dimensões de cultura, colocando um extremo numa ponta e um extremo na outra, e tentando avaliar como as culturas se comportam ao longo dessas dimensões. Mas ele chamou atenção para uma coisa importante. A cultura não é um bloco monolítico nessas sociedades, então nós estamos fazendo um exercício de tipologia, que é uma redução bastante pobre da complexidade da cultura. Ela é só um primeiro exercício para que um gestor consiga enxergar de uma maneira bastante grosseira a diferença entre a sua cultura e uma outra. Então, ele disse, olha, a cultura é uma programação da mente, ela é extremamente complexa, no centro da cultura está a questão dos valores, ele faz um diagrama da cultura na forma de uma cebola e coloca os valores no centro. E diz, olha, essa programação é transmitida através de símbolos, palavras, gestos, figuras, objetos que transportam um significado particular e que é apenas reconhecido por aqueles que partilham a cultura, conhecem seus heróis, praticam seus rituais e desposam seus valores. Valor, na realidade, ele define como a tendência a preferir um estado de coisas ao invés de outro. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, sempre numa polaridade. E ele diz, esses níveis de cultura, a cultura varia de acordo... você tem macro tendências dentro de uma unidade nacional. Dentro da unidade nacional você pode encontrar diferenças étnicas. O Brasil é um país com muita diversidade étnica, então você encontraria subdivisões aqui dentro. Você encontra, os valores variam de acordo com o gênero, de muitas maneiras, geração, origem social, escolaridade, profissão, organização ou empresa. Então, ele chama a atenção disso para que a gente entenda valores como quase as categorias quase como uma foto de satélite. O nível de precisão que ela tem para explicar os microcomportamentos é bastante pequeno. Então, a ideia agora é a gente dar uma olhada nessas categorias e tentar entender o que ela significa de uma maneira mais concreta. A desigualdade, se ela é grande ou pequena, significa o quê? É o quanto uma determinada sociedade tolera a desigualdade e, de muitas maneiras, a autoridade, o autoritarismo, a figura de poder completamente distante do que opera na base. Quando nós começamos na primeira aula e eu mostrei aquele desafio da inovação no Brasil, o que a gente percebe? Que as culturas de altíssima distância de poder tendem a ser bem menos inovadoras. O que acaba acontecendo é que o autoritarismo, comando e controle, ele desperdiça muita inteligência do conjunto. É muito difícil você ter um volume muito grande de inovação numa sociedade fortemente orientada por comando e controle. O quanto que as sociedades toleram ou não aquilo que é familiar, que é a questão de como se lida com a incerteza. Eu tenho forte tendência a combater a incerteza ou eu tenho bastante tolerância à incerteza? Nós vamos perceber que, por exemplo, a sociedade inglesa tem bastante abertura para a incerteza. A sociedade americana tem abertura para a incerteza. Você tende a não tentar controlar o que pode acontecer no futuro. Você vai incentivando as pessoas para lidarem com isso de uma maneira positiva. Outras sociedades não. Qual é o tipo de relacionamento do indivíduo com o grupo? Os grupos são coesos ou não são coesos? Eu tenho individualismo ou coletivismo?
Eu tenho predominância de valores masculinos ou femininos, eu tenho muita necessidade de gratificação no curto ou no longo prazo e maior ou menor propensão à autoindulgência. Como é que eu penso nisso? O que acontece, gente? O Brasil é um país que tem alta distância de poder, tem um equilíbrio entre masculinidade e feminilidade. A gente está no meio, de 0 a 100, a gente está ali ligeiramente um ponto a mais para ser uma sociedade feminina. Nós temos uma forte aversão à incerteza, a gente tende a controlar os eventos, o formalismo é uma forma de fazer isso. As empresas brasileiras têm uma série de processos, procedimentos, normas, controles, acompanhamentos, indicadores. A gente tende a querer controlar o comportamento das pessoas, ou pelo excesso de regras, padrões e procedimentos, ou pela autoridade, quer dizer, o comando e o controle direto. Todo mundo precisa escalonar a decisão para saber o que vai ser feito e com informação de curto prazo. Eu não tenho uma visão de tempo maior e não conheço as variáveis que estão por trás do processo decisório. Cara, desculpa então, mas assim, uma vez eu vi uma entrevista, acho que se não me engano era do Jack Welch, falando um pouco o contrário, assim, os executivos brasileiros, na verdade, se destacavam pela capacidade de lidar com a incerteza, uma vez que a gente vive num país, até pelos aspectos econômicos, culturais passados, de grande incerteza. Então, assim, você está me dando um insight, na verdade, um pouco diferente. Eu tinha a impressão que a gente vivia nessa incerteza, sabia jogar e lidar com isso. Não sei. Mas o que ela está dizendo também, e é uma coisa realmente própria do brasileiro, nós tentamos controlar essas incertezas. É o país que mais tem leis no mundo inteiro é o Brasil. Por lado, sim, mas a sensação é que os americanos têm muito mais métricas, controle do que a gente, ou a gente os só não países. consegue. Assim. Então, gente, vamos tentar entender isso, entender o limite do Hofstede? Essa é uma questão interessante que vocês estão colocando, que mostra o limite desse tipo de abordagem para entender essas sutilezas do comportamento. Eduardo? Está relacionado ao nível de confiança? Então, aí é que está o desafio do Hofstede. Esses indicadores medem coisas bastante diferentes de uma sociedade para outra. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês agora. Eu gostaria de fazer um mergulho mais qualitativo, mais weberiano nesse domínio da cultura, para que a gente possa entender isso aqui de uma maneira mais profunda. O Hofstede disse isso, é uma foto bastante genérica, é uma macro generalização. Vamos tentar entender isso a partir de uma perspectiva qualitativa, porque essa é uma perspectiva quantitativa. Vamos olhar numa perspectiva qualitativa o que isso significa e depois a gente volta para cá. Vamos começar com um exemplo que vocês deram, Brasil versus Estados Unidos, o quanto que brasileiro é safo na incerteza e o que isso significa. Imagino que vocês tenham ouvido falar, deveriam também ter lido, tenho certeza que talvez o fizeram na graduação, um clássico da sociologia, que é Max Weber, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Vamos começar com Max Weber, tentando compreender o desafio dessas sociedades, e aí a gente endereça essas questões nos seus aspectos mais quali. Vocês lembram do exemplo que eu dei da vaca no Brasil, vaca na Índia? Não é isso? Diferentes culturas produzem diferentes entendimentos sobre o que são as coisas. Vamos parar para dar uma olhadinha em semântica e semiótica e a gente volta a esse assunto. Quando eu falo a palavra vaca, e vocês escutam, ou vocês veem, ou vocês sentem com o dedo, o que acaba acontecendo? Como é que uma palavra, ou os símbolos, ou os signos da língua existem na cultura de modo geral? Essa palavra,
ela só pode comunicar porque ela tem uma base material que permite que um dos 5 sentidos de vocês capte uma mensagem que eu estou tentando transmitir, não é isso? Então, todo símbolo, todo signo precisa... Não, o signo é, de muitas maneiras, essa base material que transmite um significado. Então, toda palavra na língua tem uma base material, que é o significante, que é um veículo. E esse veículo transmite um significado. Esse significado é produto do imaginário cultural, é produto de uma tradição histórica, e que em linguística muitas vezes chamam do representamen, que significa o quê? Que é um conceito coletivo. Se nós todos não compartilharmos desse sentido, nós não nos comunicamos e nós não conseguimos operar juntos, nós não conseguimos trabalhar juntos. Então, quando a gente olha para cá, o que a gente percebe é que toda palavra e todo conceito na cultura, ele é uma caixinha, não é isso? Ele é uma base material dentro da qual eu coloco um sentido, um significado sempre parcial do objeto. Vamos pensar lá a definição de Weber aquela conversa que nós estávamos tendo de Hegel com a favela. Qual é a verdade da favela? Todas e nenhuma. Porque era o que Hegel dizia, o ser humano não consegue conhecer a essência dos objetos. Nós conhecemos sempre em perspectiva, a partir de uma produção simbólica, de um entendimento compartilhado, que produz um imaginário sobre aquele objeto. Bacana. O que acontece quando nós mergulhamos na cultura é que, de muitas maneiras, o entendimento do que as coisas são vem, de muitas maneiras, de uma tradição religiosa. E dentro das tradições religiosas se produzem diferentes entendimentos do que é um ser humano e de qual é a relação desse ser humano com Deus. E é um pouco isso que Weber começa a analisar na sua obra e que leva a essa ideia da diferença do protestantismo e do capitalismo. Note que a ideia de Deus não pode ser pensada dessa forma. Porque se Deus é pura essência, ele não cabe em nenhuma caixinha. Então, eu não consigo dizer quem Deus é por nenhum mecanismo da cultura, porque se Deus é pura essência e o ser humano não consegue pensar a pura essência, de muitas maneiras, a experiência religiosa ela é uma experiência de fé ou uma experiência mesmo. Por que você acredita em Deus? Porque eu sinto que Deus existe. Porque quando eu estou rezando, eu sei que eu não estou sozinho. É uma experiência mágica ou uma experiência mística que está por trás de muito daquele imaginário cultural.